chega no horário, né, que é legal, né, que a gente respeite, né, quem cumpre os horários. E conforme o pessoal for chegando, vai chegando aí, certo? Então, pessoal, na semana passada, né, a gente falou sobre modelos de negócios, né, que existem quanto ao tipo e a relação de consumo também, né? A relação de consumo sempre tem a ver com para quem eu vendo, né? Se eu vendo, sei lá, direto para o consumidor, se eu vendo para uma empresa, né? Se eu vendo, sei lá, para órgãos públicos, né? E esse tipo de coisa. Só para a gente ter um conhecimento de quais os tipos, né, de negócios que a gente tem, certo? E então, uma coisa que eu queria que é importante que a gente deixe claro, né, que agora nesse curso avançado a gente vai falar sobre várias coisas, né? Nós estamos tratando sempre de empreendedorismo, né? Então, tem alguns conteúdos que realmente são mais avançados do que aquilo que vocês viram lá no curso básico, né? Que tem um pouquinho, são técnicas, né? Ou conteúdos que são importantes para conhecimento também dos empreendedores, né? Então, muitas vezes a gente começa, né, e fala sobre esses conteúdos, parece longe da realidade, né? Mas se a gente olhar isso de perto, né, essas estratégias, né, que a gente define, elas se aplicam a qualquer tipo de negócio, né? A gente até já viu o vídeo do pipoqueiro Valdir, né? Ele é sempre a minha válvula de escape, né? Para que a gente compreenda, né? E entenda que as mesmas técnicas que às vezes servem para um grande negócio, elas servem também para um pequeno negócio, né? Para aquele negócio menor e tal, né? Então, a gente precisa vai estudar alguns conteúdos realmente mais avançados, né? Para a gente entender um pouco mais de empreendedorismo. Porque, afinal de contas, o empreendedorismo ele não está restrito unicamente a você ser um empresário, certo? Vocês podem ser empreendedores trabalhando dentro de uma outra empresa também, certo? Então, os conceitos e os conteúdos relacionados ao empreendedorismo, eles não se limitam a você ser um empresário, certo? Claro que, né, ser empresário tem algumas vantagens que a gente até já viu ali, né, num dos conteúdos aí das nossas aulas, a gente até já viu quais são as vantagens da gente ser um empresário, né? Mas ser empreendedor vai um pouco além da gente ser um empresário, certo? Nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é um empresário, certo? Então é importante que a gente se entenda e busque, né, utilizar essas técnicas, né, e esses conceitos, esse conteúdo todo do empreendedorismo, inclusive para as nossas vidas aí, né, para a gente entender como é que as coisas funcionam e para a gente entender as empresas, às vezes assim até ajudar uma empresa aí que seja da família, da mãe, do pai, da avó, do avô, da tia, do tio, né, do irmão, irmã, sei lá, né? Até para a gente ajudar com esses conceitos que a gente vai aprendendo. Então, na última aula a gente falou sobre os modelos, né, de negócios, quanto ao tipo e a relação, como se estrutura, né, um negócio
e também quanto àquela relação que a empresa tem com o seu cliente, né? Com o seu cliente ou consumidor, né? E a diferença que existe. Você sabe a diferença entre um cliente e um consumidor? Alguém sabe a diferença de cliente e consumidor? Pode, poderia até ser, mas não é bem isso. Quem mais que queria falar? Achou outra pessoa que quis comentar? Vamos imaginar, vamos imaginar, né, para a gente ter um exemplo, né? Vamos imaginar que você tenha que você fabrique ou que você venda brinquedos. Olha, tem os pet shop ali, né? Quem é o cliente da pet shop? Quem que é o cliente da pet shop? Otávio, se não me engano, né? Não, é Otávio, é pet, né? Quem é o cliente? Ó, a Luísa está dizendo, o cliente é o pet. Não, o pet é o consumidor. O cliente é aquele que paga. O cliente é aquele que paga pelo produto ou pelo serviço. Então, o cliente seria aquela relação que você tem e que ele te paga. Se você vende brinquedos, por exemplo, o seu cliente é o pai da criança. A criança não tem renda, certo? Criança não tem renda, criança não paga. Então, o teu cliente é o pai e o consumidor é a criança. Ah, mas então eu tenho que me preocupar com quem? Com o cliente ou com o consumidor? Com os dois, certo? Com os dois. Imagina que você venda brinquedos, certo? O que normalmente acontece quando uma criança quer um brinquedo? Ela pede, né, para o pai, para a mãe, fica pedindo, 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 pedindo. Então, você tem que se preocupar com o seu consumidor? Tem sim, e muito. Mesmo que não seja ele que te pague. Às vezes, o teu consumidor e o cliente é a mesma pessoa, porque você vende diretamente para ele. É diretamente para a pessoa que vai usar ou consumir o teu produto ou o teu serviço, certo? Você vende o consumidor é, ao mesmo tempo, o teu cliente, que é aquele que te paga, certo? Mas você tem que se preocupar, se você tem um consumidor que, muitas vezes a empresa, por exemplo, que você vende para uma empresa, e essa empresa, sei lá, eu vendo para uma loja, e essa loja revende o produto que eu vendi para ela. Sei lá, eu fabrico roupas e vendo para uma loja, certo? É importante você ver como é que trabalham as marcas, né? As grandes marcas. Tipo assim, sei lá, se você pensar numa Nike e tal, a Nike hoje nem tem uma fábrica, né? A Nike é uma marca, né? E tem um monte de gente que fabrica com a marca deles, né? Olha a importância que tem uma marca, né? Mas eles trabalham a cabeça do consumidor, certo? E daí o que acontece? O consumidor vai na loja e ele pede o produto, certo? Eu quero este produto. E aí o que acontece? O cliente, o que seria o cliente, que é aquele que vai pagar, ele se obriga a comprar. Por quê? Porque o consumidor quer. Certo? Então, a grande diferença entre cliente e consumidor, o cliente é aquele que paga. E muitas vezes eles são a mesma pessoa, certo? Quando você tem uma relação direto ao consumidor, uma venda direta ao consumidor, né? Então você vende para a pessoa que te paga, né? A pessoa que te paga é a mesma que usa. Acho que a maioria de vocês tem esse tipo de negócio, né? Com exceção de alguns, né? Que é o caso dos pets, tem duas pets aqui, né? Os pets, que não vende direto, né, para o consumidor, né, para a pessoa que vai utilizar o produto, certo? E eu acho que o Pedro, né, vende.
serviço de conserto e paleteira, mas também ele vende para a empresa, mas é a própria empresa que usa, a empresa não tem um outro consumidor, né? Que é legal isso também. Certo, gente? Mas no caso, por exemplo, ali, né, Pedro, você vende uma paleteira, né? É, imagina que os funcionários dizem, não, essa paleteira aqui é ruim, dessa marca. O que que acontece? A empresa acaba não comprando, porque os funcionários não querem usar, né? Então, é legal a gente conhecer essa diferença para a gente saber como trata e como que a gente tem que de que maneira a gente vai fazer o nosso marketing, né? A gente vai estudar bastante sobre marketing também, certo? Mas esse primeiro módulo, né, do curso, ele trata mais das estratégias mesmo, né? Então, a gente ainda vai falar bastante sobre as estratégias, né? E como que é o planejamento, né, de uma empresa, como que uma empresa se planeja. E isso é bem importante, não importa o tamanho do negócio, certo? Não importa, não interessa que tamanho tenha o negócio, certo? O planejamento, a fase de planejamento de um negócio, ela se aplica a todos os tipos, pequenos, médios e grandes. Então, é bem importante que a gente tenha um planejamento, certo? E hoje a gente vai falar sobre estratégias de crescimento. Como que eu planejo o crescimento da empresa? Porque nenhuma empresa nasce para ficar sempre igual, certo? As empresas nascem para evoluir. Imagina que você tenha um negócio totalmente inovador, certo? Super disruptivo, certo? Principalmente esses tipos de negócios que são de muita inovação e alta tecnologia, eles precisam crescer rapidamente, certo? Eles precisam lançar e crescer muito rapidamente, certo? Eles chamam de escalar. O escalar é ter tipo uma subida exponencial. Vocês ainda não estudaram funções exponenciais, porque acho que não chegou o tempo ainda de vocês, né? Mas o exponencial é aquela curva que sobe muito rápido, certo? Então, o crescimento exponencial tem a ver com uma função matemática, né? Quem está no ensino médio aí já de vocês? Guilherme, que ano, Juliana? Ah, então tu já estudou função exponencial na matemática, né? Então, na verdade, assim, se estuda, isso é uma função matemática, né? Quando a gente fala em crescimento exponencial, tem a ver com a função exponencial na matemática, que tem aquela curva que sobe bem rapidinho, né? Isso é um crescimento exponencial. É quando ele é muito, muito rápido, né? Então, rapidamente atinge patamares bem. E muitas empresas precisam disso, né? Outras não tanto. Não preciso desse crescimento exponencial, né? Não preciso, porque assim, ó, normalmente quando se trata de empreendimentos muito tecnológicos, precisa de um crescimento muito rápido, porque senão você acaba sendo absorvido, né? Absorvido por outras tecnologias, né? Então, você precisa começar o negócio e escalar rapidamente, quer dizer, crescer muito rapidamente, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nosso conteúdo de hoje, né? É sobre crescimento, estratégias de crescimento. A gente vai falar esta aula e na próxima também, certo? Sobre estratégias de crescimento. E como que eu planejo o crescimento de uma empresa? Uma empresa não pode crescer aos trancos e barrancos, assim como ela não é fundada aos trancos e barrancos, né? E que você precisa ter uma estratégia, um planejamento, né? De como que o seu negócio vai andar. O crescimento também precisa ser planejado. Quer dizer, o que eu vou fazer para que a minha empresa cresça? Certo? Beleza?
Antes de começar, vamos ver um filminho? Só para a gente ter uma ideia de como que as pessoas, como que os empresários começam e de quantos nãos, às vezes um empresário tem quantos nãos, né? Ele tem que ouvir e o negócio é nunca desistir, né? Quando a gente se propõe, né, a ser um empresário, a ter um negócio, a gente não pode desistir, né? Mesmo diante das dificuldades. Beleza? Vamos ver então. Definitivamente desistir não compensa, certo? Não compensa.
Então, é importante que a gente conheça, né, essas histórias de pessoas que tiveram também uma série de dificuldades e não desistiram e tiveram sucesso, né? Seja lá a carreira que você escolher, né? Qualquer que seja a carreira que você escolher. Ser um empreendedor, um artista, um, um- um atleta, um esportista, né? Não importa, né? Qualquer que seja a carreira que você escolha, você tem que pensar que desistir, a gente não pode desistir, né? Mesmo que tudo pareça que vai dar errado. Olha o Walt Disney despedido do jornal por falta de criatividade e boas ideias. O Einstein foi considerado mentalmente lerdo. Então, né? Então, quem é a gente para ter a ousadia de desistir dos sonhos? Desde que a gente saiba exatamente quando a gente só deve desistir quando a gente se dá conta que não era isso que eu queria. Aí sim. Aí desista e muda de rumo, né? Vai atrás daquilo que você realmente quer. Beleza? Vamos lá hoje então. Falar sobre crescimento. Eita, tem que abrir de novo aqui, né? Não sei o que que acontece aqui com o meu. Se ele não está aberto, ele não me aparece aqui. Ok, então, né? Vamos lá. Só para a gente ver um resumo, né, de tudo que a gente já viu até agora. A gente falou sobre objetivos e metas, sobre Lean Startup, planejamento estratégico, empreender pós-pandemia e uso de redes sociais, formas de captação de recursos, modelos de negócios. E hoje a gente vai falar sobre estratégias de crescimento. Esse nome, né, o Grow Hacking, é uma forma de chamar, né? É um modelo de crescimento muito utilizado para startups, certo? Então a gente vai falar sobre este modelo, né, de crescimento e que ele se adapta muito bem para empresas que estão começando, para negócios eh, eh, menores, certo? E se adapta também a negócios grandes? Claro que se adapta, certo? O Grow Hacking é uma estratégia de crescimento. É quando você lança uma estratégia de crescimento. Então, até uma grande empresa, por exemplo, pode ter uma estratégia de crescimento que seja, sei lá, lançar um novo produto, fazer, sei lá, entrar num mercado novo, começar a exportar. Isso tudo são estratégias de crescimento, certo? E que a metodologia de Grow Hacking pode funcionar, certo? Mas vamos entender primeiro o que é esse tal de growth hacking, né? Primeiro, sobre as atividades da semana passada, certo? Gente, eu olhei a última vez ontem à noite? Ontem à noite. Então, se alguém entregou depois disso, gente, eu realmente não olhei, tá bem? Mas daí na semana que vem eu atualizo, ok? Viu? Aham. Muito que bem. Olha ali. Cumpriu, né? Cumpriu. Então,
É bem fácil, é bem rápido, não tem nenhuma atividade muito complexa, certo? E se tiver dúvida, não tem problema, pode perguntar, pergunta no WhatsApp, eu respondo. Às vezes eu demoro, sabe, para responder, porque nem sempre eu tô ligada em todas as mensagens de WhatsApp, certo? Mas eu respondo, tá bem? Muito que bem! Estratégias de crescimento, então, Grow Hacking. Tá escrito errado aqui, mas tudo bem. Depois eu corrijo. Crescer, né? Todas as empresas, qual é a empresa que não quer crescer? Difícil, né? E, principalmente aquelas que estão começando a operação, né? Às vezes você começa uma operação e a primeira coisa que você quer é crescer. Eu quero começar bem pequeno, começar fazendo pequenas coisas ou até fazer as coisas de uma maneira, né? De uma maneira fazendo determinado tipo de serviço ou de produto e depois crescer para ter um negócio maior, ou para abranger um público maior, né? Crescer o número de clientes ou oferecer mais produtos para o mesmo cliente e tal, né? Então, na verdade, assim, ó, crescer é o caminho para qualquer empresa, principalmente aquelas que estão começando. Porque quando você começa, em geral, você começa bem pequeno, com poucos clientes, com poucos produtos, certo? E depois você vai crescendo. Só que quanto mais planejado for esse teu crescimento, né? Quanto mais planejado, mais chance tem de dar certo, né? Porque a gente não pode também pensar que às vezes pode dar certo, pode, né, gente? Mas se você não planeja, não tem não faz um planejamento legal de como, de que maneira você vai crescer, fica complicado. Às vezes pode dar certo e pode dar totalmente errado, certo? Então, o Grow Hacking é uma forma, né, de visar um crescimento significativo a partir da identificação de quais são os pontos críticos. Quer dizer, qual que é a minha estratégia? Eu posso ter muitas estratégias de crescimento. Eu posso ter estratégias de lançar um produto, eu posso ter estratégias para, digamos assim, para ganhar novos clientes, né? Eu posso ter estratégias de expandir o mercado, né? De vender para outros lugares, sei lá, vou exportar, vou vender para o mundo todo, ou então assim, ó, agora eu vou começar vendendo só aqui na minha região e depois eu vou estabelecendo estratégias para eu vender para outros lugares. Então eu vou crescendo e expandindo o mercado, né, e o número de clientes. Então, são várias estratégias. Uma mesma empresa pode ter várias estratégias de crescimento, certo? Eu posso ter estratégias de crescimento que envolvam produtos novos, né? E ganhando, aumentando o número de produtos, oferecendo cada vez mais. Eu posso ter uma estratégia de marketing, por exemplo, para conseguir novos clientes. Eu posso ter estratégias para expandir os meus negócios para outros mercados. Então, quer dizer, não existe uma única estratégia de crescimento. Eu posso ter várias, certo? Posso até fazer, sei lá, uma promoção para atrair clientes e depois retê-los, certo? Até isso funciona como estratégia, certo? Então, essas estratégias normalmente envolvem a realização de experimentos. Eu preciso experimentar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Por isso que é importante, quando a gente tem uma estratégia de crescimento, que não seja uma coisa muito grande. Essa é a metodologia do Grow Hacking, né? É você estabelecer uma hipótese, né, de que uma determinada ação
vai te gerar um crescimento e testar isso para saber se isso é verdadeiro ou não, certo? Então, a equipe elabora uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma coisa que você pensa, por exemplo, assim, se eu oferecer, por exemplo, um prêmio para quem indicar minha empresa para outros clientes, certo? Eu vou aumentar o número de clientes. Essa é uma hipótese. Aí você precisa testar se isso é verdadeiro, se vai funcionar ou não. Lança isso, testa isso rapidamente e veja se isso vai funcionar ou não, certo? Então, é importante que quando a gente lança uma hipótese, a gente consiga testar se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Pode não funcionar? Pode, né, gente? Uma estratégia nem sempre vai funcionar. E isso é normal de acontecer, certo? E que eu estabeleço uma estratégia que isso não funciona. E que isso não funciona. Mas quanto mais a gente conhece o negócio, maior é a possibilidade de dar certo a sua estratégia aí de crescimento, certo? Então, ela se vale, né? Essa estratégia é realmente aquilo, como a gente já falou, né? Se vale desse teste, de experimentar a melhoria para ver se isso realmente vai alavancar. Na hipótese, quando a gente lança a hipótese, tu pode dizer assim, se eu fizer isto, eu vou conseguir, sei lá, eu vou aumentar em 30% as minhas vendas, ou em 50%, ou eu vou conseguir mais 100 clientes, certo? Essa é a tua hipótese. Aí você testa e vê se a tua estratégia vai dar certo ou não dar certo. Será que eu chego nos 100 clientes ou não? Pode não dar certo, certo? Bom, uma coisa importante, né, e que está nesse... o Grow Hacking, ele envolve 3 categorias, né, diferentes. Grow Hacking não tem a ver só com marketing. Muita gente pensa que essa estratégia é só uma estratégia de marketing. Não, mas ele envolve marketing, vendas e produto, certo? Eu posso querer só modificar o meu produto para vender mais ou para atingir um outro público, ou lançar um produto novo, ou tirar um produto de mercado e substituir um produto por outro no mercado, certo? Então, são estratégias que uma empresa desenvolve sempre com o objetivo de crescer. Eu posso crescer em faturamento, posso crescer em número de vendas, posso crescer em quantidade, né? Não cresço em clientes, não tenho mais clientes, mas os mesmos clientes me compram mais. Acontece muito quando se desenvolve, por exemplo, um produto novo. Então, eu ofereço esse produto para a mesma clientela, certo? Para a mesma clientela, não necessariamente eu preciso de outros clientes, e sim que esses clientes que eu tenho me comprem mais um produto. Beleza? Bom, tradução. Grow, em inglês, significa crescimento, certo? É crescer. E hacking é resolver de maneira criativa ou disruptiva. O que é disruptivo? É quando eu saio da caixinha, sabe? Uma maneira disruptiva por exemplo, assim, é uma maneira inovadora ou totalmente inovadora de resolver um problema, certo? Mas o que é um hacker? Vocês já ouviram falar em hacker, né? O que é um hacker? Alguém sabe dizer? Aquele conceito que a gente já conhece de hacker. Lembram? O conceito que mais circula, né, de que um hacker é alguém que, por exemplo, invade computadores, ou por profissão, né? Sei lá, eu sou espião, né? Ou por diversão.
que invade computadores. Mas não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui sobre ser um hacker, né? Em inglês, hackear significa encontrar brechas, né? Em algum sistema e achar formas mais rápidas e mais ágeis ou mais criativas de se resolver um problema, certo? Ele é utilizado, claro, por esses. O hacker é o apelido, o nome que se dá a alguém que invade computadores, porque a função dele é encontrar brechas no sistema, onde ele possa entrar, certo? Mas hacker não se limita a esse tipo de ação, certo? Se eu descobrir uma maneira mais rápida, né, e mais criativa de resolver um problema através de uma brecha que eu encontro no sistema, né, também tem o mesmo significado, certo? Então, growth hacking é utilizado principalmente por startups, né? A startup é aquela empresa que, em geral, ligada em tecnologias, mas não obrigatoriamente, né? Eu tenho startups até de meios de negócios sociais, né? Então, não necessariamente uma startup está ligada à tecnologia, certo? Mas que elas precisam crescer muito rápido. Principalmente as ligadas à tecnologia precisam crescer muito rápido para não ficar perdidas no tempo ou serem engolidas por outras tecnologias, né? Como as tecnologias surgem muito rapidamente, então quando você lança uma startup ligada à tecnologia, ela precisa crescer muito rápido, né? Para não morrer no meio do caminho, certo? Até porque, por exemplo, assim, como tem novas soluções a todo momento, né? Se você não escalar rapidamente o teu negócio, né? Você pode ser engolido por outra solução que apareça e que possa fazer isso antes que você, certo? Tenho, né, que ter o crescimento exponencial significa fazer cada vez mais com cada vez menos, utilizando menos recursos, certo? Então, ter um resultado muito grande com pouco recurso, certo? Essa é a verdadeira o verdadeiro, né, sentido quando a gente fala em crescimento exponencial. É crescer muito em resultado e utilizar pouco recurso, né? Então, se hackear significa encontrar uma brecha do sistema, significa também encontrar um caminho melhor para resolver um problema. Resolver um problema de quem? Do cliente, né? Toda empresa ela existe para resolver um problema de um cliente, ou de um grupo, de um segmento de clientes. Empresas existem para isso, né? Os produtos e tudo aquilo que você entrega, né, de valor para um cliente é para resolver uma necessidade ou um problema que ele tenha, certo? Para ser um grow hacker ou para uma empresa ter um conhecimento, ter um crescimento rápido, né? Não precisa ter conhecimentos profundos, né? De marketing, de vendas, de programação ou requisitos técnicos, certo? Porque tudo é muito simples. Eu posso estabelecer estratégias bastante simples e que não precisam de grandes conhecimentos em marketing, né? Ou em vendas, ou em produto também, né? Para estabelecer uma estratégia de crescimento da empresa. Então, pode parecer meio óbvio, né? Que o objetivo de um hacker de crescimento, quer dizer, daquela pessoa que
é o crescimento, né? Mas é preciso também ser flexível. O que significa ser flexível? Certo? Ser flexível significa que você consiga estabelecer uma estratégia, testar, né? Conseguir medir rapidamente se isso aí está funcionando ou não está funcionando e ser flexível para mudar de estratégia rapidamente, certo? Isso é flexibilidade. É o quanto que eu consigo mudar de estratégia rapidamente. Ou se eu preciso mudar o meu produto, por exemplo, tá? Eu estou oferecendo, a minha estratégia de crescimento é o lançamento de um produto, mas esse produto não pegou muito. A flexibilidade significa que eu consiga mudar isso rapidamente para conseguir os resultados o mais rapidamente possível. Se eu levar um ano para mudar isso, bom, já perdi o bonde do crescimento. Já perdi o bonde, certo? Então, não importa se você é uma empresa pequena, uma empresa grande, né? Qualquer um pode aproveitar, né? As técnicas aí do Grow Hack. Ou o estabelecimento de estratégias de crescimento, certo? Na verdade, assim, ó, o mercado em si, né, é um campo de batalha, na verdade, né? Então, a gente tem que estar preparado. Então, se a gente tiver metas que não são flexíveis, certo? E tal, a gente pode ficar no caminho, certo? A gente pode ficar no caminho. Então, quando a gente fala em Grow Hacking, a gente não está falando só numa estratégia de marketing, certo? Uma estratégia de marketing, ela serve muito, e o Grow Hacking não dispensa estratégias de marketing, elas são importantes também, né? Porque, de alguma forma, se você quer crescer, você tem que entrar em contato aí com a sua clientela, com o mercado, com o nicho de clientes, com o seu nicho de mercado, com o segmento de clientes que você quer atender, né? Você tem que, de alguma forma, entrar em contato ou atrair, né, esses clientes. E isso é marketing, certo? Mas isso é só uma parte do Grow Hack. Então, você precisa, na verdade, né, no mercado, ir se adaptando a como que o mercado funciona. Às vezes a gente pensa que é uma coisa, né, e não é bem isso que acontece, certo? Bom, vamos ver alguns cases de sucesso, né, de empresas que utilizaram essa metodologia, tá? E que tiveram sucesso, né? Como o Twitter, por exemplo, né? O Twitter, como é que funcionou isso, né? Como que isso aqui, como que eles estabeleceram uma estratégia de conhecimento, né? O Twitter começou com, ele começou numa, como que chama isso? Hackathon, acho que é hackathon. Hackathon. É uma, na verdade, tipo um evento, né, de criação de coisas. Ele começou com isso e, enfim. Mas como que eles queriam crescer e não sabiam muito bem como, né? Como crescer. Eles não sabiam muito bem o que fazer. Então, sempre começa, a gente não tem, não é, a gente não pode pensar, né? Quando a gente fala em crescimento, em achismos, certo? Mas então, o que eles olharam? Eles descobriram que os usuários, né, que seguiam de 5 a 10 perfis tinham probabilidade maior de não abandonarem. Porque o que acontecia? Os usuários se cadastravam e abandonavam, né? Em pouco tempo, o Twitter.
Mas eles perceberam que aqueles que tinham de 5 a 10 perfis, que eles seguiam 5 a 10 perfis, eles tinham uma probabilidade menor de abandonar a rede social nos primeiros dias, certo? Então, eles tinham mais engajamento. Então, o que eles fizeram? Certo? Eles encontraram uma maneira de manter os novos cadastrados. No momento que a conta era criada, né, no Twitter, ele sugeria perfis para que esse usuário seguisse, certo? Assim, esse cara ele já começaria a sua conta no Twitter, né? Seguindo pelo menos mais 5 outros perfis. E daí teria menos chance de abandono. E isso realmente funcionou. Funcionou. Porque às vezes a pessoa entrava lá no Twitter, mas se você não segue ninguém, certo? Se você não tinha. Se você não segue ninguém, era difícil de se relacionar. E aí você acabava abandonando, certo? Isso realmente funcionou. Funcionou. E até hoje, quando você se cria uma conta no Twitter, eles sugerem perfis para você seguir, né? Até hoje funciona assim. Quem usa essa estratégia também é o LinkedIn. Talvez vocês não usem essa rede, porque é uma rede bastante profissional. Alguém conhece o LinkedIn aí? É que o LinkedIn é uma rede muito profissional. Ela é ligada para conectar profissionais, certo? Então, gente que já está no mercado de trabalho. Então, lá tem, por exemplo, você segue, tipo assim, você diz qual é que é a sua profissão, onde você trabalha, barará, barará, tá? E aí o LinkedIn sugere, por exemplo, pessoas para você seguir, certo? Se você bota a empresa que você trabalha, por exemplo, ele te diz, por exemplo, assim, ó, as pessoas daquela empresa que já tem conta no LinkedIn para você seguir, sabe? É bem interessante. Com certeza vocês são muito jovens ainda, né, para usar o LinkedIn. Mas sendo profissionais, com certeza o LinkedIn é uma boa rede para se relacionar, certo? O McDonald's já teve várias estratégias, né, de crescimento. Esse aqui é um exemplo, certo? Quando eles estavam estudando, né, uma estratégia de expansão na década de 50, isso, olha, na década de 50, ele descobriu que os restaurantes localizados na beira de saídas para rodovias vendiam mais do que os situados em outras regiões. Então, na hora de eles abrirem novos pontos de venda, porque o McDonald's é uma franquia, né? Então, na hora de, de se abrir um novo ponto de venda, eles priorizaram esse tipo de região para ter um resultado melhor, certo? E crescer mais rapidamente. Significa que só ia ter McDonald's nesses lugares? Não. Eles priorizaram, certo? Não tem, assim, ó, não existe um histórico se isto foi a estratégia que fez o McDonald's crescer rapidamente, mas que esse canal de vendas, né, possibilitou que o McDonald's escalasse ou expandisse o seu negócio em todo o território dos Estados Unidos. Claro, hoje o McDonald's existe no mundo todo e eles têm uma estratégia muito legal ali de onde que eles vão abrir novas. Eles fazem uma pesquisa muito interessante para abrir um McDonald's novo, né? Não é qualquer lugar que vai ter um McDonald's e eles fazem uma pesquisa bem interessante. Tem até um número mínimo de habitantes, se não me engano, para ter um McDonald's.
O Hotmail teve uma estratégia bem interessante também, né? O que eles fizeram? Eles eram um serviço de e-mail gratuito, né? Que estava no meio de vários e-mails gratuitos, né? Tem o Gmail, tem o Hotmail, tem o Yahoo, tinha vários, né? Vários tipos, né? De e-mails gratuitos, né? Então, como que eles fizeram para crescer, né? Cada um que criasse uma conta, automaticamente aparecia em cada e-mail que a pessoa mandava, aparecia uma mensagem, um link, né? Um link escrito assim, ó, clique aqui para conseguir o seu e-mail gratuito no Hotmail, certo? Então, no final de cada mensagem, se eu tivesse um e-mail, um e-mail da Hotmail, quando eu mandasse um e-mail para qualquer um de vocês, ia aparecer lá embaixo esse link. Clique aqui para conseguir o seu e-mail gratuito, certo? E aí, o que aconteceu? Claro, era simples, era fácil. Quem recebia o e-mail dizia assim, vou criar um para mim, vou criar. Já estava o link ali, estava, né? Então, eles passaram em pouco tempo de 20 mil usuários para 1 milhão, né? Um ano depois, quando eles venderam lá para a Microsoft, eles já tinham 12 milhões de usuários, certo? Então, o Hotmail foi vendido depois para a Microsoft. Mas foi uma estratégia que eles usaram, né? É tipo o indique para um amigo, né? O indique para um amigo. Se você indicar para um amigo, você, sei lá, ganha um prêmio. Quem compartilhar concorre a um prêmio. Isso é uma estratégia também de crescimento, certo? Quem conseguir. É utilizado bastante tem, por exemplo, escolas de idiomas, né? Que usam essa estratégia, né? Se você indicar um aluno, você ganha desconto. Tem? Alguém de vocês faz curso de idiomas? E tem ou não tem essas estratégias? Tem, né? Se você consegue um aluno novo, você ganha desconto. Não? Mas tem algumas escolas que usam essa estratégia, né? Se você conseguir um aluno novo, quer dizer, é uma forma de atrair novos clientes, certo? Aí dá um desconto para quem indicou, pronto, já tem um aluno novo. É legal, legal. O Dropbox é um servidor, vende um serviço de armazenagem em nuvem, né? Claro, tem serviços gratuitos, né? Também hoje tem serviços gratuitos de armazenagem em nuvem, né? Tem o Google Drive e tal. Só que eles têm espaço, o espaço gratuito é limitado, certo? Mas quem usou muito essa estratégia e usou exatamente a estratégia do indique, certo? Quando você indicava um usuário novo do Dropbox, você ganhava espaço, ganhava mais espaço, porque, claro, o espaço de armazenamento gratuito ele é limitado, né? Você não tem, se você não paga, né, o espaço de armazenamento em nuvem, o teu espaço é limitado. Então, pode funcionar para um usuário comum, tipo a gente, que não tem grandes... Mas para uma empresa, às vezes o armazenamento em nuvem, ele pode ser bem mais complexo. A quantidade de dados que você armazena é muito maior, né? Então, aí você já tem que usar uma plataforma paga. Então, o Dropbox usou justamente essa estratégia, né? Eles davam mais espaço para quem recomendasse um serviço
para outro, né? Se você conseguisse um usuário novo, ganhava espaço. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma empresa, né, de consultoria, então ela usava bastante espaço de armazenamento, né? E aí ela ia ganhando espaço no Dropbox, né? É, só indicando pessoas, porque cada pessoa que ela indicava, ela ganhava um pouco de espaço, né? E ela, claro que ela chega a um ponto que você não tem mais espaço, né? E tem que comprar. Mas ela assim, ó, tá faltando espaço, vou indicar alguém. Aí ela indicava alguém e ganhava mais espaço. Ia ganhando espaço, ganhando espaço. Ela trabalhou durante assim, ó, sei lá, uns 2 anos ela trabalhou só com espaço, indicando alguém e ia ganhando espaço no Dropbox. Funcionou, realmente funcionou, certo? Olha só, ele aumentou o número de usuários de 100 mil para 4 milhões em 15 meses. Então, um crescimento gigantesco, certo? Ah, mas e daí eles não perderam com... Gente, se ele tinha 100 mil e passou para 4 milhões, né? Não importa que ele cedeu o espaço gratuito. Beleza, não tem problema. Mesmo assim, em algum momento, esses usuários iam ter que pagar o espaço, certo? Então, realmente foi uma excelente estratégia, tá? Antes da gente começar, né, a explicar bem como é que é o processo aí de grow hacking, é importante que a gente ainda tenha alguns alertas para a gente desmistificar este processo todo e a gente entender como isso pode ser aplicado no dia a dia do seu negócio, certo? Então, para desmistificar e para a gente entender e não cair não ser enganado, a gente mesmo não se enganar, certo? Primeiro, não existe a bala de prata, né? Bala de prata é um termo muito cringe, né? Vocês nem devem conhecer esse termo, mas a bala de prata era aquela, nos filmes antigos, né? A bala de prata era usada para matar, tipo assim, era usada, por exemplo, assim, como é a única bala que eu tenho para matar alguém, certo? Então, bala de prata significa que é uma estratégia única, certo? Então, não existe bala de prata na sistemática Grow Hacking. Então, quer dizer, não existe uma estratégia única de crescimento. Eu posso ter várias estratégias de crescimento para que a minha empresa tenha um crescimento sustentável, que isso consiga se manter, né? Ao invés de ter uma só estratégia, o ideal é apostar em muitas estratégias. Se você tiver uma ou duas e falhar, você perdeu. Agora, se você tiver 10, 15, 20 estratégias diferentes de crescimento, certo? A tua chance de ter sucesso é maior, porque algumas delas vão funcionar. Ah, mas que estratégias são essas? São estratégias que eu uso para ou conseguir mais clientes ou conseguir mais venda, ou conseguir mais faturamento, mais dinheiro, sabe? Entrada de mais dinheiro. Tá? Isso se resume em genericamente se resume em ou você vai conquistar mais clientes ou você vai vender mais para os clientes que já existem. Genericamente é isso. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Bom, aí são estratégias que cada empresa é diferente uma da outra, né? Não existe uma estratégia única que possa ser adotada por todas as empresas, certo? Não existe isso, gente. Né? Cada negócio é um negócio, né? E cada negócio, o tipo de negócio, o tipo de cliente que você tem,
a região onde você atua, certo? Tudo isso conta. Então, não dá para a gente estabelecer qual que é a melhor estratégia para crescimento. Depende do negócio, da região, do cliente, né? Do preço do seu produto, do quão inovador ele é. Depende de muita coisa. Então, não existe a melhor estratégia. Existe aquela que funciona para o seu negócio, certo? A gente viu ali vários exemplos que são diferentes, né? Por quê? Porque não funciona igual para todo mundo, certo? Segundo, cuidado que a gente tem, né? O Grow Hacking não é um saco de truques e táticas que você sai executando sem pensar. Pelo contrário, Grow Hacking é uma estratégia e muito bem planejada. Então, planejar, às vezes a gente gasta, se a gente gasta mais tempo no planejamento, a gente gasta menos tempo na execução. Isso já é científico, sabe? Em qualquer coisa que a gente faça na vida. Você gasta mais tempo planejando, menos tempo na execução. Gasta menos tempo planejando, mais tempo na execução. Certo? A chance de dar certo uma estratégia que você planejou bem é maior. Sempre, tá? Então, o principal erro, né, de conceito, de entendimento da estratégia é você transferir uma estratégia, por exemplo, de uma empresa para outra. Ah, mas aqui tu vê, né? Aquele cara fez isso de indicar, de compartilhar, indicar um novo usuário para ganhar um prêmio ou coisa parecida, e funcionou. Pode ter funcionado para ele e pode não funcionar para você, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, certo? Não é porque uma estratégia deu certo para uma empresa que vai dar certo para você, certo? O truquezinho da moda, a rede social da moda, né? Agora a moda é TikTok, certo? A moda é TikTok, é fazer, sei lá, publicidade no TikTok. Depende quem é o teu público, né? Pode funcionar para quem tem um público mais jovem, mais adolescente, né? Agora, para quem tem um público de terceira idade, adianta fazer propaganda no TikTok? Não, né? Não adianta botar uma estratégia via TikTok, certo? Então, nem sempre aquilo que está na moda vai funcionar para todas as empresas, certo? Vai funcionar para algumas e outras não. Elasticidade, né? Elasticidade significa nem sempre uma estratégia que funcionou, né, e que deu certo até aqui, vai dar certo de novo, entendeu? Se eu aplicar a mesma estratégia, será que vai dar certo de novo? Nem sempre. Não necessariamente vai dar certo de novo, certo? Ah, eu usei como estratégia a modificação de um produto e deu super certo. Será que dá certo de novo? Pode dar certo e pode não dar certo. Então, nem sempre a mesma estratégia usada de novo, ela pode funcionar. Nem sempre aquilo que te trouxe até aqui, o que te fez crescer, vai te fazer crescer infinitamente. Não, né? Tem um limite. Tudo tem limite, certo? Então, é importante que a gente tenha estratégias variadas, certo? Qualquer estratégia de crescimento tem um tempo. Esse tempo é importante, né? Que você controle, que você monitore, né? A gente vai falar sobre métricas, né? Sobre aquilo que você precisa, né? Com o tempo, ir medindo para saber assim, ó, ok, cheguei ao patamar, ao máximo, mais que isso não vai. Estabilizou? É outra estratégia se você quer continuar crescendo. Muda. Faça outra coisa, se você quer continuar crescendo, certo? Sempre, tudo tem um tempo de maturidade, até o produto, certo?
os produtos vão se modificando, eles vão melhorando e assim, ó, o mesmo produto pode estar muito bem agora e daqui a 2 anos não tá mais funcionando, porque apareceram outras coisas e tal, né? Então, essas estratégias são importantes que a gente defina antes que os concorrentes o façam. Antes de surgir um concorrente que ofereça soluções mais vantajosas aí para os meus clientes, né? Então, é por isso que é importante a gente estar sempre estudando os clientes, certo? Achismo nunca mais, né? A gente, qualquer decisão, né, em uma empresa, ela não pode estar baseada só no achismo. Ah, porque eu acho isso. Não, você não acha. Você tem que ter dados e fatos que embasem as tuas decisões, certo? Baseia sempre a sua estratégia de crescimento em dados, em fatos, né? Tem uma coisa, né, que se você é um empresário, se você é um empreendedor, tem 3 coisas que você nunca pode perder de vista, certo? É o cliente, o seu cliente, o comportamento do seu cliente, que você tem que acompanhar, porque o comportamento dos clientes muda, né, com o tempo. Então, é o comportamento do seu cliente, as necessidades que ele tem, né, também mudam. Então, o cliente, o mercado no qual você trabalha, você tem que estar de olho sempre, sempre e sempre, e o seu concorrente, certo? Então, você tem que estar sempre acompanhando essas 3 coisas: o seu cliente, o mercado e o concorrente. Você tem que acompanhar o que o teu concorrente está fazendo, para não ser passado para trás, para não ser tomado de surpresa. E para isso, você tem que medir, medir e medir. Ter números, ter dados que embasem essas tuas decisões, certo? Ter sempre uma mentalidade de aprendizado, né? Se eu quero crescer, eu preciso estar aberto a aprender, né? Com uma mentalidade sempre de aprender, certo? Porque é fato mesmo. Muitas das estratégias que você vai definir, elas não vão funcionar, ou não vão causar crescimento nenhum, ou muito abaixo daquilo que você esperava, por exemplo. Certo? Por isso que é bom ter várias estratégias, né? Porque se você tiver uma só e não funcionar, você está errado, né? Então é melhor ter várias estratégias diferentes de crescimento. Bom, para uma estratégia de crescimento por essa metodologia, né, de growth hacking, você não precisa ser um grande profissional, um profissional gabaritado, ser um super marqueteiro, né, ou, sei lá, um programador, um especialista, certo? Agora, se você tiver algum conhecimento ou alguém na sua equipe, né? Não precisa ser exatamente o empresário, mas alguém da equipe que tenha conhecimentos de marketing ou de tecnologia, ótimo, certo? Ótimo, tá? O que a gente não pode esquecer nunca? Que o cliente é o centro de tudo para qualquer empresa. Pequena, minúscula, média, grande, gigante, enorme. Não existe, isso independe do tamanho da empresa, né? O cliente é sempre o centro e o foco do esforço da empresa, porque é ele que paga as contas, né? Se você não tem clientes, bom, paciência, você não vai ter uma empresa estruturada. Sem clientes, sem empresa,
certo? Então, sempre que a empresa pensar em qualquer que seja a ação, ela tem que estar pensando se aquilo vai funcionar para o seu cliente. Quem é, primeiro, por isso que é tão importante a gente saber quem é o nosso cliente. Quem é o cliente da nossa empresa? É uma das coisas mais importantes, é a coisa que você precisa saber e entender, né? A coisa que você mais tem que entender na sua empresa é quem é o seu cliente. Quem é ele? O que ele faz? Né? Quais são as necessidades dele? Quais são os anseios, as dores, né? Os problemas que o seu cliente tem, certo? Porque só assim você vai entender como é que você pode ajudá-lo a resolver os problemas que ele tem, certo? Então, um dos principais fatos, né, dessa metodologia ser diferente do marketing tradicional é a possibilidade que você tem de mexer no produto. Quando a gente fala em produto, nós estamos falando também em serviço. Por exemplo, uma pet shop não tem um produto, exatamente. Ela tem o produto de uma pet shop é um serviço, certo? Eu tenho lá serviço de banho, tosa, né? Sei lá, atendimento veterinário, posso ter várias outras coisas, hotel, né? Tem várias coisas, mas tudo isso é serviço, certo? Nada disso é um produto físico. Ah, não, eu tenho um restaurante. Bom, um restaurante tem um produto, eu vendo comida. Aliada, claro, no atendimento. Mas eu vendo comida, eu tenho um produto, certo? Que eu possa modificá-lo rapidamente, né? Conforme a necessidade aí do meu cliente. Se você perceber, por exemplo, que você tem que empurrar o produto para o seu consumidor, ou para o seu cliente, certo? Tem que se perguntar se você realmente está com o produto certo ou a estratégia certa para aquele nicho de cliente, certo? Se você precisa empurrar, tem alguma coisa errada, certo? Então, você tem que se perguntar, será que o que eu estou oferecendo é a solução para o problema do meu cliente? Né? Não esqueçam nunca dessa frase, né? Não encontre clientes para o seu produto, encontre produtos para o seu cliente. Então, às vezes, a gente viu já um filme, eu não me lembro em que aula que foi, mas num dos filminhos que a gente viu, né? Que era com o Afonso alguma coisa, né? Que ele diz assim, ó, que mais importante do que o que você vende é para quem você vende. Então, defina bem para quem que você quer vender. E aí o seu produto, ele precisa se adaptar às necessidades daquele cliente, né? Posso ter mais do que um grupo de clientes? Claro que pode. Imaginem, por exemplo, que o Google, né? O Google tem dois tipos bem diferenciados de clientes, né? Ele tem o usuário do Google, nós, né, pobres usuários, e ele tem anunciantes, certo? Os usuários não pagam nada, os anunciantes pagam. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que unir as estratégias. Ele tem que se preocupar com quem? Ah, com o usuário não, porque ele não paga. Não, pelo contrário. Eu preciso entender tudo que o usuário está buscando, está precisando, para eu montar a minha estratégia em relação aos anunciantes, certo? Então, o Google tem dois grupos bem diferentes, né, de usuários. Isso acontece muito com operadora de celular, né, também, que tem serviços diferentes para clientes diferentes. Beleza, não tem problema nenhum quanto a isso, certo? Eu tenho planos diferentes para clientes diferentes. Plano de saúde, planos de previdência, né? Tudo isso eu posso ter vários segmentos diferentes
de clientes, com produtos diferenciados ou com problemas diferentes. Então, eu ofereço produtos para cada nicho específico de cliente. Vamos falar de métricas, né? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre métricas na próxima aula, certo? Mas para a gente entender o que é uma métrica. A métrica é aquele número ou aquele gráfico, né? É aquilo que representa o sucesso. Pode ser, por exemplo, em geral, né? Em geral, essas métricas que representam se a sua empresa está tendo sucesso ou não, é o número de vendas ou o número de faturamento. Quer dizer, quanto dinheiro está entrando, o faturamento, certo? Ou quantas vendas eu estou fazendo. Em geral, é isso que acontece. Pode ser em número de produtos vendidos, né? Ou é de quantidade de vendas, ou é em dinheiro. Em geral, são essas as métricas que dizem se uma empresa está crescendo ou não está crescendo, certo? Ah, mas, por exemplo, assim, ó, vamos supor, né? Uma estratégia de crescimento pode ser aumentar o preço? Pode ou não pode? O que vocês acham? Pode ser aumentar o preço? Será que funciona? Pode funcionar. Vocês lembram o que a Havaiana fez? A Havaianas, é claro que ela modificou o produto, né? Modificou o produto, reposicionou, aumentou o preço. Cresceu uma barbaridade em faturamento, em dinheiro. Se a métrica dela era dinheiro, ela nem precisava ter vendido mais, certo? Mas aconteceu as duas coisas. Vendeu mais e ganhou mais também, né? Porque eles só lançaram as coloridas que eles não tinham, né? E a Havaianas continua lançando produtos novos, né? Porque senão o que acontece? Morre na casca, certo? Morre na casca. Então, a estratégia da Havaiana é realmente e eles são grandes modificações no produto? Não, né, gente? Não são grandes modificações. Muda pouca coisa, mas muda, né? É um modelo novo, aumenta a venda, aumenta o faturamento, às vezes aumenta o preço só de ter um, Havaianas lá escrito em metal, já aumenta o preço lá do produto. Então, aumentar o preço pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia de você ganhar mais, né? Mas para isso você precisa estudar muito bem o seu mercado e o seu cliente para saber se ele vai aceitar ou não vai aceitar. Será que ele quer? Será que ele não quer? Será que ele vai aceitar? Mas pode ser uma estratégia sim, certo? Aumentar o número de clientes que entram Por exemplo, né? Se a gente for pensar, se eu disser que a minha métrica é aumentar o número de clientes que entram na sua loja, não parece uma métrica central. Só aumentar o número de clientes que entram na loja, né? Se eu aumento o número de clientes, provavelmente vai aumentar o número de vendas, né? Essa sim é a minha métrica central. Minha métrica é aumentar o número de vendas, certo? Ou eu quero aumentar o meu faturamento. Então, eu vou diminuir, como uma meta relacionada, né? Eu vou diminuir a taxa de cancelamento do meu serviço. Ou vou reduzir, por exemplo, aquela quase compra, né? Aquilo que o cliente olha, mas não compra, não chega até o fim. Ou cancela. Vamos supor que você seja um fornecedor de plano de telefonia, né? Diminuir a tua taxa de cancelamento, a taxa de mudança, por exemplo, para outra operadora, certo? Você pode tentar diminuir essa taxa para aumentar o seu faturamento. Eu posso aumentar as vendas para
aumentar o faturamento? Também pode. Do mesmo produto, aumento a quantidade de produto vendido para aumentar o faturamento, certo? Tá difícil? Tá difícil de entender ou não? Não. Ah, tá bom. Então tá. Bom, mas é fácil da gente se perder, né? No meio de tanta forma de medir e tal, né? Então, para a gente se manter focado, né, no objetivo, o importante é tratar uma meta SMART. A gente falou sobre meta SMART já, certo? Só estou relembrando isso, porque a gente já estudou essa metodologia SMART, né? Vender mais, né? Ganhar mais dinheiro, pode ser até o objetivo, mas não é a meta, tá? Para criar a meta, você precisa responder uma série de perguntas. Então, a meta SMART é aquela que é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Isso é uma meta SMART, tá? E é claro que a sigla vem do inglês, né? Mas a gente já traduziu, certo? Então, quando a gente traça quando a gente tem um objetivo, isso também a gente já falou bem no início, nas primeiras aulas, né? Da gente traçar um objetivo e ter metas para alcançar aquele objetivo, certo? Lembra daquele, por exemplo, assim, eu quero fazer intercâmbio. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que guardar dinheiro, a minha meta é juntar o dinheiro, né? Então, o que eu vou fazer para juntar dinheiro? Sei lá, vou vender brigadeiro, vou vender brownie, vou vender alguma coisa para ganhar dinheiro, certo? Vou estudar o idioma. São metas para atingir aquele objetivo, certo? É isso que nós estamos falando aqui. Estabelecer metas para atingir um objetivo maior, certo? Vamos para um exemplo, né, que fica mais simples da gente entender como é que isso funciona, né? Então, primeiro, um exemplo de meta SMART, né? Uma boa meta, ela é específica, certo? Ela diz o quanto, né, você vai vender a mais ou ganhar a mais, ou também como você vai fazer isso, certo? Então, por exemplo, eu poderia ter uma meta específica de vender mais cursos pela internet. Vocês vão dizer, tá, mas quanto? Né? Quanto? Calma, isso aqui é só uma parte só, né? Que é a específica, né? Depois, ela tem que ser mensurável, certo? Então, eu tenho que saber quanto, certo? Ela é específica quando eu falo que eu vou vender cursos pela internet. É específico, bem específico, certo? Quanto mais específico, melhor, certo? Quando eu transformo essa meta aqui em mensurável, é quando eu digo quanto, né? O Peter Drucker, que é um grande pensador aí das teorias da administração, certo? É um grande nome da administração, diz que tudo que se mede, a gente consegue controlar. Se a gente não mede, é difícil controlar. Por exemplo, se você não mede quanto você gasta, é difícil você controlar os seus gastos, certo? Agora, se você mede, se você anota tudo que você gasta, é fácil você saber lá no final do mês se vai. É fácil você saber, quando você recebe o seu salário, se vai chegar no fim do mês ou não vai chegar, né? Você pode também viver perigosamente, deve ser mais emocionante, né? A gente nunca saber se o salário vai chegar até o final do mês, né? Mas é emocionante, mas não é nada divertido, certo? Mas deve causar uma emoção também, né? Então, ela se torna mensurável quando eu digo quantos. Então, seria vender mais 100 cursos pela internet. Então, eu já tenho o quanto,
certo? Aqui eu posso acompanhar se eu atingir ou não atingir, porque eu me propus a vender 100, certo? Daí eu meço, eu vendi quantos? Vendi 80, não atingi a meta, certo? Eu me proponho a vender 100. É uma meta específica e mensurável, porque eu consigo medir se eu atingi ou não, certo? Se eu não disser quanto, impossível de eu saber. Alcançável. Ah, isso é tão importante, gente, quando a gente define uma meta, que a gente consiga alcançar, né? Adianta eu dizer que eu quero, sei lá, aprender inglês em 2 meses, né? Saindo do zero. Será que isso é alcançável? Eu consigo fazer isso em 2 meses? Ah, se eu estudar 24 horas por dia, talvez consiga, né? Então, é claro que você precisa ser ousado quando estabelece uma meta. Não vou estabelecer uma meta que, assim, sei lá, vou vender mais um. Ah, cara, isso não é ousado, né? Você precisa ser ousado, mas não pode estabelecer uma meta que você mesmo sabe que não vai atingir. Porque senão, isso pode trazer um efeito contrário. Ah, eu não vou atingir mesmo, então não vou me esforçar. Nem vou me esforçar porque eu não vou atingir mesmo. Eu sei que não vou atingir, porque não é alcançável, né? Então, você tem que ser realista, tem que saber assim, ó, não coloca tão pouco que não seja desafiador, tem que ser desafiador, mas tem que ser alcançável, né? Eu posso lançar um desafio, mas ele tem que ser alcançável, senão não faz sentido. Senão ele não é mais um desafio, certo? Um passo de cada vez. Tem que ser relevante. Relevante para aquele objetivo que você quer, né? Se a sua meta não for relevante, não adianta nada, certo? Não adianta nada. Se o seu objetivo é vender mais, né? Não faz sentido você ter uma meta de comer 4 maçãs por dia. Porque essa meta não tem nada a ver com o seu objetivo. Então, isso aqui não. Comer 4 maçãs por dia não é relevante para vender mais, certo? Não é relevante. Então, a tua meta, ela tem que ser compatível com o teu objetivo maior, certo? Quando você escolhe, né, um indicador para acompanhar o desempenho, ele pode não estar refletindo diretamente aquilo que você se propôs, né? Mas ele pode ter influência, certo? Se você tem uma loja, ou sei lá, uma pet, e você monitora o número de pessoas que entram, né, na sua loja, pode ser legal, certo? Pode ser legal. O número de pessoas que entram até pode ter relação com você aumentar o número de vendas, certo? Desde que você consiga manter aquelas pessoas que entraram até o fim, para ela ter uma experiência de compra mesmo. Temporal, né? Eu preciso dizer em quanto tempo que eu quero vender mais. Lembra que a gente falou que tudo tem um período, né? Se eu não tenho uma data para cumprir, para atingir aquele objetivo, isso não passa de sonho, né? E uma empresa não vive de sonhos, ela vive de coisas reais, né? Coisas palpáveis, certo? Então, é importante que a gente defina uma data, né? Então, eu posso dizer assim, sei lá, em 1 mês, em 1 ano, em 3 meses, em 6 meses, certo? É importante que se defina o prazo. Em quanto tempo eu tenho para atingir aquela meta, certo? Então,
Por exemplo, se eu pegar a primeira meta que a gente definiu lá, era vender mais 400 cursos pela internet até o mês de junho. Antes era 100, né? Aqui já aumentou para 400, certo? 400 cursos pela internet até o mês de junho. Aqui é uma meta específica, ela é mensurável, é relevante, né? É relevante e é temporal também, certo? É atingível? Bom, aqui o atingível vai depender, claro, de cada tipo de negócio. Cada tipo de negócio tem que definir ali se as suas metas são atingíveis ou não. Beleza, pessoal? Tamo junto ainda? Bom, então para essa semana eu queria, assim, ó, como estratégia de crescimento da sua empresa, do seu negócio, você considera que é melhor conseguir mais clientes ou aumentar o número de clientes já existentes, oferecendo, tipo, produtos diferentes para os mesmos clientes, certo? Essa aqui é a primeira tarefa. A segunda, né, é eu quero que cada um pense numa estratégia que poderia adotar na empresa para alavancar o crescimento, né? Vender para um mercado diferente, criar uma promoção, oferecer prêmio, né? Para a gente trabalhar na próxima aula, tá? Isso aqui é para pensar porque na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais específicos, como que a gente monta uma estratégia de crescimento. Beleza? Tá tudo certo? Tá entendido? Hã? Beleza, então. Então, pessoal, pensem bem cada um no seu negócio, o que, que é mais importante. Às vezes, né, a gente ter muitos clientes é melhor do que a gente ter poucos clientes que comprem muito. Mas isso tudo depende do tipo de negócio. Cada tipo de negócio é diferente um do outro, certo? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. O que, que é melhor para você? Ter mais clientes ou ter menos clientes que comprem muito? O que, que é mais importante para vocês? Certo? Para cada um para o seu negócio, claro. Tá beleza? Bora fazer então? Então tá. Então tá, deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá. Minha garganta tá seca, eu já falei demais. Alguma dúvida? Bom, deixa eu interromper aqui.